Olá, querida aluninha, seja muito bem-vindo a mais esta nossa videoaula de hoje, certo? E o tema é a Era Vargas, embora que, obviamente, não vai ter como a gente abarcar todo esse tema dentro de uma única videoaula, certo? Então, o tema mais específico, assim, que a gente vai trabalhar realmente é o contexto aí da Revolução de 30, que é onde Vargas surge aí na campanha eleitoral e depois realiza a Revolução e etc. É a origem aí, né, na nossa história brasileira, da figura Vargas enquanto algo mais representativo. E antes da gente encostar aí na história de Vargas, a gente precisa dar uma boa retomada lá atrás, na origem da República Brasileira, certo? Então a gente está falando aí de 1889, da República sendo instaurada por um golpe militar mesmo, a gente pode falar, sem participação da população no meio desse processo, em cima do governo imperial de Dom Pedro II. Que aí é todo um contexto envolvido, enfim, que aí já é uma outra videoaula, porque senão a gente não consegue dar conta. Mas a gente tem aí um governo que vai ser considerado uma república da espada, né? Então, quando surge a República Brasileira, ela surge como um golpe militar em cima de um governo imperial, sem participação política, e os primeiros anos dessa república vão ser anos conhecidos como República da Espada por conta de um caráter militarista, mais agressivo, de controle social, porque estavam havendo revoltas e etc. E, inclusive, as lideranças que vão assumir o controle de início, primeiramente Marechal Deodoro, enfim, que é quem vai muito fazer esse movimento e etc. Em seguida, Floriano Peixoto, eles vão ter esse caráter muito de estar pegando um país que saiu de um sistema imperial e, portanto, está mudando completamente a sua estrutura, a sua administração, enfim, né? E vai ter que ter aquele momento assim de sentar e organizar a casa, certo? E nesse processo de sentar e organizar as coisas, de criar uma constituição, né, de fazer uma representação de como que vai ser a liderança presidencialista, por exemplo, como que vão ser eleições, controlar revoltas que estão surgindo. Então, é muita coisa para ocorrer. E a República da Espada, então, tem esse perfil de ser um momento de organização das novas estruturas que estão surgindo, a República, e de um caráter militarista, onde há uma certa violência repressiva do Estado nessa República da Espada para conter as revoltas, organizar tudo e então continuar, né, seguir aí, entregar, vamos dizer assim, um sistema presidencialista e um sistema republicano em si, certo? Então, esse primeiro momento da nossa república fica para trás a partir da república oligárquica, que surge com as primeiras eleições de 1894, certo? Onde se entra num acordo com esse governo majoritariamente, né, de militares, marechais e etc. A gente tem as primeiras eleições, o primeiro presidente eleito, né? E com isso a gente começa um novo período da história republicana brasileira, né? Que é o segundo período, que é a República Oligárquica. E aí a gente precisa retomar o que é oligarquia, né? Oligarquia é uma palavra que a gente denomina para falar sobre governo de poucos. E quem são essas oligarquias? No caso brasileiro, são grupos agrícolas, grandes fazendeiros, grandes coronéis, que têm, enfim, grandes terras, muita produção. No caso, por exemplo, dos paulistas, a produção de café para o estrangeiro, enfim. E são essas pessoas que vão dominar muito a cena política do Brasil a partir desse segundo período, com a República Oligarca. E uma outra palavra para a gente falar de República Oligarca é a tal da República do Café com Leite, que é um tema que você com certeza já trabalhou no ensino fundamental e que a gente vai trabalhar aí como do café com leite, porque há um sistema de burlar as eleições. Isso é muito importante que fique claro. Quando a gente fala da República do Café com Leite, a gente está falando de corrupção das eleições, certo? Onde o governo de Minas e São Paulo, principalmente, vão se alternar no poder. Então, num certo momento, eles fazem um jogo político corrupto para fazer a corrupção das eleições e em acordo, né, ambos fazendo essa corrupção junto com outros estados, e a gente vai trabalhar isso melhor, se elege um deputado, um presidente de Minas. E em seguida, o acordo já é pré-estabelecido que nas próximas eleições vão fazer a mesma corrupção, né, nas eleições para se eleger um de São Paulo e assim vai. Eles ficam trocando de posições já previamente acordados. E por que café com leite?
Porque enquanto São Paulo tinha uma fortíssima produção de café e é muito conhecido, era um dos grandes produtores mundiais e etc., Minas Gerais tinha uma boa produção de leite, laticínios e etc. Não só isso, é claro, mas acabou ficando essa brincadeira do café com leite, uma tradição, né, brasileira muito forte, etc. Enfim. Mas é muito importante, de verdade, que você entenda que o que se tinha oficialmente é uma república. É uma república. E aí, como a gente diz que é uma república, né, de poucos, de grupos ricos, de grupos de agricultores, etc., é uma república oligárquica que a gente vai nomear, né? E por baixo dos panos, de modo ilegal, havendo corrupção das eleições do sistema e etc., a gente vai dizer que por baixo dos panos acontecia, na verdade, uma corrupção entre Minas e São Paulo, que a gente chama de República do Café com Leite. Ilegal. E essa ilegalidade, ela vai surgir de um modo mais acentuado com o presidente Campos Salles em 1898, certo? Que vai instaurar algo que vai ser conhecido e que é bastante cobrado em vestibulares, esse período no geral é bastante cobrado em vestibulares, que é a política dos governadores, certo? A política dos governadores, novamente, dentro da ilegalidade, ela é um sistema onde os partidos se organizam, né? E fazem um sistema de recompensas. Então, Minas Gerais e São Paulo tinham esse acordo acima de todos, um acordo máximo, então, de eleger primeiramente um presidente, São Paulo, depois Minas, depois São Paulo, depois Minas, depois São Paulo. E como que você vai fazer isso na prática? Como que essa corrupção acontece na prática? Então, Minas e São Paulo e seus partidos políticos conversavam com os governadores de todos os estados e ofereciam, digamos assim, acordos, né, de que se naquele ano da eleição, né, os governadores aceitassem votar na representação que eles queriam, então, por exemplo, vamos fingir que é o ano de São Paulo. Então, os dois juntos vão lá e conversam. Governadores, vocês aceitam participar, né? Votam aqui no nosso candidato de São Paulo esse ano. E em troca, eu dou mais incentivo para o seu estado, mais recursos federais, né? Quando o nosso presidente se eleger. Eu não interfiro na sua política interna do estado. Então, você faz o que você bem quiser. E isso é um sistema de recompensa, né? Então, eles colaboram, os estados concordam em participar dessa corrupção. E, em troca, o governo federal colabora com a figura desse presidente eleito, ajudando os estados. Então, essa política ela funciona num sistema de escala, de uma pirâmide, né? Então, as figuras do partido vão nos governos estaduais, né? Nos governos dos governadores e etc., do estado, corrompe essas pessoas, né, para que elas entrem no esquema e elas, não, beleza, vou garantir o voto para você. E como que você garante o voto, gente? Né? Não é o governador e seu único voto dele, que ele tem direito político, que vai fazer a eleição ser ganha. Então, o governador ele vai utilizar a estrutura do seu estado para eleger aquela pessoa. Como? O governador que aceitou participar do esquema vai nos coronéis, que eram os donos das grandes propriedades, o cafeicultor e etc. E esse coronel, então, né, conversando com esse governador, ó, eu tô aqui entrando no esquema ali para eleger o fulano de tal, e você, coronel, me ajuda aqui, né, vai convencer o pessoal do seu terreno aí, o pessoal que trabalha na sua fazenda e etc, a votar favorável ao fulano, e em troca, eu, por exemplo, não pesquiso os crimes que você, coronel, comete. Então, quando você assassinar as pessoas, etc., bem, você é dono da região, faça o que quiser, certo? E aí o termo coroner, né, que o coroner mata e manda e desmanda no lugar e etc, e nada acontece, ele é a lei daquela terrinha lá que ele tem, etc. Terrinha não, grandes terras no geral. E aí o seu coronel fala, não, beleza, boa, governador, vou participar do esquema. E aí o único voto do coronel vai resolver? Não, ele vai na população daquele campo, né, da sua fazenda, dos seus trabalhadores, e faz o tal do voto de cabresto. Nesse período, o voto, ele não era secreto, né? E como ele não era secreto, você ia na urna e expressava seu voto. Era muito fácil pro coronel chegar na população e falar, ó, todo mundo aqui, ó, com o 38 na mão, né? Todo mundo aqui vai votar no fulano de tal, né? Então, é isso, já sabe, né? E se ele não quisesse ser tão agressivo, ele também, gente, ele era o líder da região. Ele podia simplesmente chegar, né, naquelas pessoas que moravam na terra, camponeses das suas fazendas de café, e falar, ó, fulano, aquela dívida ali que você tá me devendo, não sei não, né? Se você votar no fulano, eu posso até dar um tempinho a mais pra você pagar, né? Com um padre aqui, amigo, tá bom. E as pessoas não tinham consciência política, né? O camponês dificilmente iria virar e falar assim, não, eu não vou me corromper ao sistema, porque na nossa república precisa haver o direito ao voto
Então, na prática, gente, funcionava nesse sistema de pirâmide que vai ficar conhecido como política dos governadores e que só vai dar certo por conta desse poder dos coronéis nas suas regiões. Enfim, eles basicamente eram a lei do lugar, né? E, novamente, gente, isso tudo é corrupção eleitoral. Então, gente, desde 1800, né, e 84 a gente tem essa república oligárquica, onde são sempre os mesmos ali, né, ricos, cafeicultores, enfim, das suas oligarquias, porque às vezes tem mais de um tipo de oligarquia. Tem a oligarquia do café, né, a oligarquia paulista, de alguns territórios também do Rio de Janeiro, tem a oligarquia da carne, né, então os grandes manda-chuvas lá da região sul do país que fazem produção de gado e etc, e são, né, as pessoas que lideram na região politicamente aquela oligarquia da carne, entendeu? Tem a oligarquia lá do leite de Minas Gerais, então os produtores de leite, os produtores, que também tinha café, viu, em Minas Gerais, mas que eram os grandes proprietários, produtores que vão e acabam sendo representantes políticos e que tem poder político e que vai ser a tal da oligarquia do leite. E assim vai, tem várias oligarquias. Cada estado que produz alguma coisa e tem peso acaba tendo sua oligarquia, certo? E essa política é amplamente realizada, gente, na República Oligárquica, principalmente a partir de 1898, como eu tinha dito, mas ela vai até, né, 1930, ela ativamente ocorre, certo? E começa a se ter algum tipo de questionamento a isso, porque embora proibido, embora ilegal, no fundo todo mundo sabe que existe, a partir da semana aí, né, da semana não, do ano de 1922. A década de 20, no geral, é um processo complexo, né? Se você lembrar da década de 20, da aula de fascismo, que você já deve ter assistido, certo? Nossa aulinha aqui de fascismo e coisa e pá. 1920, a gente está tendo agitações na Itália, né, do Partido Comunista, que está vindo com as ideias, né, comunistas e tentando juntar o proletariado e etc. Né? No Brasil também, em 22, surge o Partido Comunista do Brasil. Ele é fundado, certo? Então ele começa a questionar esse processo todo e etc, com ideias marxistas, comunistas, né? Enfim, o comunismo marxista mesmo. Em 22 a gente tem a Semana de Arte Moderna, que é um evento muito importante para a história da arte mundial e do Brasil também, obviamente, onde você vai ter grandes artistas que vão, com as suas obras, questionar o tipo de valorização excessiva para a cultura europeia, né? Então aquela coisa da cultura europeia ser melhor que todas as outras, da cultura clássica ser melhor que todas as outras. Enfim, e a Semana de 22 vai questionar bastante isso, principalmente essa cultura da França, de que a arte francesa é melhor, de que a cultura francesa é melhor. Lembrando que a França, nesse período, ela era um período bastante próspero no sentido das ideias, etc. Enfim, a gente tinha tido a Belle Époque, lembra disso tudo? Lembra do contexto? E tal. Então, a Semana de 22 vai questionar isso e já vai questionar os sistemas políticos também. E de um modo ainda mais forte, a gente vai ter a revolta do Forte de Copacabana. Você também vai encontrar aí como revolta dos 18 do Forte, enfim, lá no Rio de Janeiro. E esse contexto é um pouco tretas da história, assim, fofoquinhas, né? Vou até pegar uns nomezinhos para lembrar de tudo, mas a gente tem a figura da candidatura, né? Em 1922, mais uma coisa em 22, estava tendo campanha eleitoral, iria ter lá campanha eleitoral e etc e tal. E um dos caras que iriam participar da campanha eleitoral era o Arthur Bernardes, certo? Que era representante por Minas Gerais. E esse cara, ele acaba sendo detestado pela área militar do Brasil porque vaza num jornal supostas cartas que ele teria escrito. Spoiler, nem foi ele que escreveu, tá? Enfim, depois se comprovou isso, mas tudo bem. Supostas cartas que ele teria escrito criticando um super marechal famoso, poderoso dentro das Forças Armadas, respeitado, coisa e tal. E aí ele criticaria, teoricamente, ele teria escrito as cartas criticando publicamente, tipo, baixaria das cartas, e sai no jornal, e vira mó bafafá na época, coisa e tal. E é o cara que tá concorrendo à presidência, né? E esse cara, inclusive, ganha a presidência, né, nas eleições de março de 22. E quando ele ganha a presidência, rola mó revolta dos militares, da área militar, dos tenentes. O tenentismo é um processo que surge, né, muito dentro desse contexto. E o tenentismo, ele é um movimento político de militares que vai, assim, ser arrastado por uma boa parte da história do Brasil. E a partir daqui a gente vai começar a usar esse nome, tenentismo, e você vai ver que ele vai voltar em vários outros momentos.
e o movimento tenentista se revolta e etc. Né? Na verdade, não só o movimento tenentista, mas outros estados e outras oligarquias que já não estavam lá muito satisfeitos com esse negócio de Minas, São Paulo, Minas, já não estavam vendo muito interesse, com essa história ainda do cara, também se revolta. Se não me engano, Pernambuco, deixa eu ver aqui na minha colinha, mas se não me engano, Pernambuco, acertei. Pernambuco se revolta, faz uma revolução, que não quer esse presidente aí pro país, e aí as Forças Armadas mandam, a presidência manda as Forças Armadas ir em cima da revolta, e na hora do vamos ver, os caras cruzam o braço e falam, não vou, sabe? E aí, tipo, dá mó bafafá do caramba, mó agitação política, e o Forte de Copacabana, então, resolve realmente se rebelar, sabe? E eles resolvem, então, se fechar lá dentro do forte e movimentar outros fortes de outros lugares do país para fazer uma revolta e tomar o poder do presidente. Só que, outro spoiler, ninguém se levanta junto com eles ficam isolados. E aí tem, tipo, 300 e poucos soldados dentro do forte de Copacabana, eles estão com um plano de explodir a cidade se o presidente não sair do cargo. No fim das contas, o presidente manda bombardear o forte, um monte de gente morre, né? Um monte de gente acaba se entregando, só sobram 18 soldados que tentam dar uma resistida e etc, e acaba preso, enfim, acabou, certo? Mas essa revolta do Forte de Copacabana acaba se tornando um símbolo para todos aqueles que já estavam criticando a política, né, da república oligárquica, de ser sempre os mesmos nas candidaturas, de ter sempre gente com dinheiro das oligarquias que estão sempre mandando nessa república, nessas representações políticas. E é um símbolo, sabe? E desse símbolo surgem outros símbolos, como a Coluna Prestes, em 1925, um pouquinho anos depois, com Luiz Carlos Prestes, que vai percorrer o Brasil questionando exatamente esse poder, questionando os coronéis. E aí é interessante, porque a Coluna Prestes, ela vai logo quem faz de fato aquela corrupção eleitoral. Porque no fundo, gente, os partidos vão conversar com os governadores acatando aí, aceitando, eles vão conversar com os coronéis. E é o coronel que bota lá o tal do jagunço, que é aquele parça dele armado, que se for preciso mata as pessoas. E é o coronel que bota o tal do jagunço ali do lado da urna pra ver em quem que o povo tá votando. Então, no fundo, essa corrupção é feita muito pelo coronel. Ele é uma figura-chave nesse processo. Que usa o voto de cabresto, né? Lembra disso? O voto de cabresto? Vamos botar aqui uma imagenzinha, né? O voto direcionado, o voto corrupto e etc e tal, para fazer essa política aí corrupta das eleições funcionar. E a Coluna Prestes, ela vai percorrer o país indo nesses coronéis e peitando esses caras. Ela não dura muito, ela é de 25 a 27, se não me engano. Depois eles acabam se cansando, são perseguidos, tem um maior, né, problema e todo mundo se exila, se não me engano, em 28. O Luiz Carlos Prestes acaba exilado, se autoexilando também, meio que indo embora. E o Luiz Carlos Prestes é o mesmo que acaba tendo um romance com a Olga Benário. Lembra da Olga Benário? Tem um filme lindo da Olga Benário, triste, que misericórdia, uma história real. Eles acabam ficando juntos, tendo uma filha. Lá na frente, o Luiz Carlos Prestes tenta dar um novo golpe no governo já então do Vargas, e o Vargas exila a Olga Benário, que era uma judia alemã, e ela vai acabar tendo essa filha deles lá num campo de concentração nazista, e ela acaba morrendo nas câmaras de gás. E a filha deles não morre graças à mãe do Luiz Carlos Prestes, que vai até a Alemanha e joga mídia internacional em cima, etc., para resgatar a neta. E ela consegue resgatar a neta. E, enfim, tanto é que a neta dela é uma historiadora, a neta dela não, a filha do Luiz Carlos Prestes com a Olga Benário é uma historiadora muito famosa da nossa atualidade, que, enfim, cresceu, se tornou historiadora e pesquisa esse período e etc. Né? Tá aqui, enfim. Então, mas fecha que a gente vai retomar isso lá na frente quando falar de Vargas, né? Então, o Luiz Carlos Prestes, a Coluna Prestes, é mais um símbolo do que está sendo questionado desse governo, né? Mas com tudo isso, né, revolta tenentista do Forte de Copacabana, não sei o quê, não dá em nada, né? O Arthur Bernardes continua sendo presidente do país, representante aí de Minas Gerais, é o ano em que Minas Gerais está assumindo o controle, né? E por que é interessante você ter um presidente aí da sua oligarquia assumindo o controle? Ai. Bom. Porque, gente, quando você tem um presidente do seu grupinho que consegue a presidência, né, que assume a presidência, ele vai, obviamente, durante os próximos 4 anos, direcionar recursos, direcionar investimentos, força política para aprovar o que for interessante para aquele grupo, né? Então, para aquele grupo ter maiores privilégios, certo?
E o Arthur Bernardes, representante de Minas, ele ganha, né, em 22, tem todo esse movimento aí que tenta contestar o poder dele de presidente, mas não, em nada ele continua presidente, certo? E não só isso, dado toda essa reviravolta, né, de gente tentando tirar ele do poder, ele decreta que é um estado de sítio. O estado de sítio é uma possibilidade, né, contida em Constituição, de em caso de guerra, calamidade, ou seja lá qualquer coisa do gênero, que haja perigo para a democracia do país, que haja perigo, enfim, para o país em si, você decreta o estado de sítio e as pessoas, elas perdem os seus direitos quanto cidadão no sentido de, tipo, liberdade de expressão, por exemplo. Você pode prender as pessoas sem um motivo exatamente, porque você está numa situação assim de exceção, de guerra ou de qualquer coisa assim que justifique o Estado estar tomando uma postura mais rígida para garantir a segurança, né? E o Arthur Bernardes se aproveita dessa revolta aí do Forte Copacabana, que no fim foi pequena pra caramba, mas enfim, para justificar que é um momento delicado, né, para o país, então ele instaura o estado de sítio e governa os 4 anos em cima disso, certo? Em 26 temos as nossas próximas eleições. E aí, pensa comigo, se o Arthur era representante de Minas, agora é a vez do representante de São Paulo, né? Por esse joguinho corrupto aí. E quem vai ser o representante de São Paulo é o Washington Luiz, que vai ganhar as eleições de 26. Né? Eles estão manipulando tudo, enfim. E ele tira o estado de sítio, até numa ideia de tentar agradar um pouquinho os tenentes, agradar as representações políticas, etc., né? Daquela maneirada, enfim. E ele vai ter aí os seus 4 anos de governo, mas em 29 acontecem várias coisas complexas. Para além do que você já deve estar pensando que a gente já vai comentar, o café estava em declínio, porque a produção que o Brasil tinha era muito maior do que a real necessidade do mercado internacional. Então, por exemplo, São Paulo, a cafeicultura paulista e etc., estava produzindo muitas sacas de café, um número absurdo. E estava tendo uma séria dificuldade para conseguir vender esse produto, porque as pessoas simplesmente não consumiam tanto quanto as fazendas estavam rendendo, certo? Então pensa, você estava tendo muito produto sendo ofertado no mercado, né, sendo disponível no mercado, mas as pessoas só compram isso aqui. Então você está sobrando uma grande quantidade de produto. E se está sobrando, o que acontece, gente? Automaticamente você acaba abaixando os preços, né? Abaixando o preço para que as pessoas comprem mais e consiga, então, suprir aí o que você produziu para não estragar e você não perder essa produção e ficar com prejuízo, né? Então é aquela velha lei da oferta, demanda, valores, procura, né? Você está tendo muito produto, a procura não é tão grande assim. O que você faz com o valor desse produto? Você abaixa o valor dele, desvaloriza o valor do seu produto para tentar não ficar com esse prejuízo aqui, certo? Então, com isso, o preço do café estava lá embaixo no mercado internacional. E ainda assim não estava conseguindo vender tudo, porque a gente estava produzindo demais. É uma crise produtiva de excesso de produção, certo? Então o café já não andava bem em 29. E quando acontece a campanha eleitoral em 29 e coisa e tal, se o Washington Luiz governou de 26 a 29, era a vez de apoiar um candidato de Minas Gerais, certo? Pela política aí do café com leite. Porém, o Partido Paulista, o Washington Luiz, etc., falam não vamos. Como assim? Era uma coisa que já estava há tanto tempo, sabe? E para o Washington Luiz se eleger, os mineiros apoiaram essa corrupção para poder eleger ele. Então, né? Não vai devolver o favor, certo? Mas não, eles não querem fazer isso nesse momento porque São Paulo está em crise. A oligarquia de São Paulo cafeira está em crise e ter o presidente novamente eleito, a reeleição e etc., a reeleição não, desculpa, ter um presidente de São Paulo eleito, uma representação, um sucessor. Na época não tinha ainda esse negócio da reeleição, gente. Enfim, mas você tem um sucessor, né? Você indicar outra pessoa e essa pessoa ganhar a eleição. Era muito importante para os paulistas, porque eles precisavam ter um presidente que ajudasse aquelas oligarquias, então liberando crédito para não falir, né? Para a galera que está perdendo dinheiro com esse lance do café não falir. Fazendo políticas que sejam de incentivo à oligarquia de São Paulo, tentando negociar internacionalmente o valor do café, fazendo alguma coisa para ajudar esses caras a não quebrar, tá bom? E os de Minas não estão aceitando isso bem, gente. E se os outros governos já estavam começando a questionar isso aí de sempre Minas e São Paulo e coisa e tal, se o movimento tenentista já estava questionando isso e tudo mais, é agora que o negócio vai ser questionado de vez, principalmente porque acontece que Minas Gerais
fala, então tá, você não vai me apoiar, tudo bem, a gente vai brigar na urna pra valer agora, né? Em Minas Gerais, direciona que vai colocar o candidato, que eu esqueci o nome, Antônio Carlos Andrade, para concorrer com o sucessor do Washington Luiz, que vai ser indicado, que é o Júlio Prestes. E é importante abrir aqui um parênteses, gente. O Júlio Prestes, que então é esse sucessor aí da candidatura do Washington Luiz, ele é outra pessoa, tá? Ele não é o mesmo que a gente já comentou lá da coluna Prestes, né? Que aí o nome dele é Luiz Carlos Prestes, que é o cara que vai ficar com a Olga Benário e tudo mais, certo? Então, aquele lá da coluna Prestes é o Luiz Carlos Prestes. E esse aqui que a gente tá falando que seria o sucessor para a candidatura do Washington Luiz é o Júlio Prestes, tá bom? Toma cuidado porque eu vou falar Prestes e às vezes você pode se perder. Então, já grava aí, bota esse adendo no caderno e vou fechar parênteses aqui. E aí, gente, o Júlio Prestes, então, seria o candidato aí pelo Partido Paulista e etc. Que agora, gente, o que vai acontecer? Minas e São Paulo vão disputar estado por estado, governador por governador, aquela corrupção nossa de cada dia para ver quem leva mais governadores e quem ganha essa eleição. Então, cada um iria, né, conversar com todos os estados e governadores para tentar comprar eles pro lado deles, oferecendo mais, certo? Só que aí, gente, então, até então não tinha realmente ocorrido as candidaturas e tudo mais. Estavam só já indicando. Normalmente, quando vai chegando a época eleitoral, o partido vai, vamos provavelmente indicar fulano. E aí começa uma campanha em cima dele para então realmente indicar o cara. E no meio dessa questão toda, acontece a quebra da Bolsa de Nova York, certo? Então, gente, se já estava tendo uma crise do café, e se São Paulo, né, o partido de São Paulo, Washington Luiz, já estava querendo colocar um sucessor aí de São Paulo para segurar as pontas, com a quebra da Bolsa, gente, arrebentou de vez. Não só São Paulo, mas agora arrebentou de vez todo mundo, porque a quebra da Bolsa de Nova York, você já sabe, já tivemos aula sobre isto, não é mesmo? Sobre todo o contexto. Ela é uma crise global e que o Brasil também vai ser atingido. E se eles já não estavam, no caso de São Paulo, conseguindo vender o café direito por conta da crise produtiva, imagina agora se alguém quebradíssimo, né, nos países internacionais iria realmente ficar gastando dinheiro para comprar café. Então agora que eles não vão vender mesmo, certo? E quando Minas parar para pensar, ela também não vai mais conseguir suprir a necessidade de venda e etc. E todos os outros, a carne do sul e todas as outras oligarquias de todo o país ficam desesperadas, né? No sentido de que precisamos eleger um presidente que esteja ligado com a gente. E nesse caso, então, o governo de Minas Gerais vai buscar apoio no estado do Rio Grande do Sul e no estado da Paraíba, se não me engano. Paraíba não. E eles formam, então, a aliança liberal, que vai ser uma aliança tentando, então, juntos, conquistar mais governadores do que São Paulo, para, então, conseguir colocar o candidato deles, mas que agora não é mais aquele cara que eu já tinha até esquecido o nome dele, o Antônio Carlos Andrade, né? Nessa aliança nacional, nessa aliança liberal que surge, o governo aí, né, o estado do Rio Grande do Sul, indica a possibilidade do Vargas, né, ser a representação deles, por conta que ele tinha todo um prestígio com o movimento tenentista, porque ele tinha uma história militar, e etc e tal. E aí, ok, então para fechar aí a aliança liberal, se coloca então que o candidato da vez será o Vargas. E aí a eleição se tornou Vargas versus Júlio Prestes. E nessas eleições de 1930, gente, a corrupção come solta, como sempre teve na República Oligárquica, mas dizem que foi até pior, porque foi corrupção de todo tipo, não só o sistema dos coronéis, etc. E Júlio Prestes, o candidato de São Paulo, sai vitorioso destas eleições, certo? Enfim, muitas aspas aí por conta do nível da corrupção eleitoral que aconteceu. E o fato é que a Aliança Liberal, Vargas, né, etc., até que meio que aceitaram num primeiro momento. Porém, outras lideranças políticas lá do Rio Grande do Sul e etc., começam a questionar e, pasme, alegar que foram corrupções, que houve corrupção eleitoral. Gente, só estava acontecendo faz umas 3 décadas e todo mundo sabia, mas agora eles vão vir reclamar, certo? Enfim, só porque não é favorável para eles. E por conta dessa questão, né, da corrupção que teria ocorrido nas eleições, você tem um pretexto, né, para essas lideranças aí do Rio Grande do Sul, e aí Getúlio Vargas entrou na parada, Aliança Liberal, um monte de outros governadores que tinham votado por Minas, né, pela representação de Minas não, na verdade pela representação aí dessa Aliança Liberal que virou, né,
se junta todo mundo, né? Mais os tenentistas que já criticavam o sistema e viam uma oportunidade de mudar alguma coisa, dar um golpe, sei lá. Se junta todo mundo dentro desse plano que tem aí como possibilidades o antiliberalismo, né? Pensando que em 29 a gente tem uma crise do sistema liberalista, as pessoas deixam de crer no liberalismo, saca? Pegou a referência aqui? Então tem como pauta, né, dessa aliança que vai surgir então, da aliança liberal, mais esses governadores, mais os tenentes, que vão todo mundo dizer que a eleição foi roubada. E aí eles vão falar, né, sobre ideias antiliberalistas, ideias reformistas, ideias nacionalistas, que mais? Tô esquecendo de algum aqui? E anti-oligarquia, certo? Então, principalmente pela questão dos tenentes. O tenentismo tinha essa coisa, né, de não apoiar oligarquias. Também o tenentismo falava da necessidade de eleições com voto secreto para que o sistema eleitoral fosse melhor, obviamente, não tivesse a corrupção toda, né? E fosse mais legítimo. Falava até do voto feminino, o movimento tenentista falava. E aí se vem essa onda, então, querendo tirar Júlio Prestes na marra do poder e vindo com toda essa pauta aí de ideias justificada em cima da acusação das eleições terem sido fraudadas. E tá tudo se desenvolvendo e acontecendo e se organizando para tentar dar o golpe no Júlio Prestes, etc. E acontece uma bomba. No dia 26 de julho de 1930, o vice do Getúlio Vargas nas eleições, ele acaba assassinado, tá? Só que você pode até pensar, estão fazendo, sei lá, algum tipo de jogo político. Na verdade, não. Ele morre assassinado por um motivo X pessoal lá, enfim. E não tem nada a ver com as questões políticas que estão acontecendo no país e tal. O nome dele é João Pessoa. Eu tinha esquecido o nome dele. E o movimento aí, né, que está tentando contestar o Júlio Prestes vai se aproveitar da comoção popular com a morte do cara, porque o Vargas foi muito aclamado pela população quando ele estava percorrendo o país para pedir votos e etc e tal, né? E as pessoas vão se comover com o fato do João Pessoa ter morrido e etc. E vai ficar também aquela teoria da conspiração, tipo, será que ele não foi morto pelos oponentes políticos? Na verdade não foi mesmo, mas enfim, vão se aproveitar dessa narrativa também, né? Aproveitar a morte do cara para levantar a política. E o fato é que pouco tempo depois, vamos lá, 3 de outubro de 1930, a gente tem a saída das tropas militares lá do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e de outros estados, inclusive, que cederam tropas, e todos estão caminhando rumo ao Rio de Janeiro, que era a capital do país naquele período, onde ficava o presidente, coisa e tal, certo? E aí estão todos caminhando e chegando, né, para tentar tirar na base da marra o poder do Júlio Prestes. E, inclusive, tropas paulistas que são leais ao Júlio Prestes e também ao ex-presidente Washington Luiz se levantam, tipo, não, a gente vai lutar para manter você no poder e coisa e tal. E, mano, tá na iminência de uma guerra civil, tá? Então, dessas tropas aí, tenentistas do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e de outros estados que apoiaram, versus as representações de São Paulo para tentar manter esse presidente Júlio Prestes eleito no cargo de presidente. E dado o fato de que, gente, teve uma crise do café, teve a crise de 1929, e agora estava para explodir uma guerra civil, né? As principais lideranças do Exército e da Marinha sentam, conversam e falam, tá, não dá, certo? E também ninguém quer esse cara, só São Paulo quer manter esse cara lá, né? O Júlio Prestes, enfim, só São Paulo tem interesse no Júlio Prestes. Todo o restante queria Vargas e queria essa mudança aí política do sistema da oligarquia de Minas. Embora que, na verdade, eles diziam que não era, né, anti-oligárquico. Mas, na verdade, a gente sabe o que é, né? E o fato é que o Exército e a Marinha entram num consenso de depor, de tirar o Júlio Prestes da presidência para evitar uma guerra civil, derramamento de sangue e ainda mais prejuízos. E quando Vargas chega ao Rio de Janeiro, ele recebe de bandeja o cargo de liderança, né, do país, etc. E esse movimento todo, gente, é a tal da Revolução de 1930, que é o início da história de um modo mais marcado de Vargas na história do nosso país, e daí vai vir várias outras coisas. O período de Vargas é longo, vão ter várias idas e vindas, mas é aqui que ele vai surgir dentro desse contexto mais específico da tentativa de encerrar o processo da república oligárquica e do café com leite, etc., e se começar um outro tipo aí de república, certo? Ou, enfim, a gente vai trabalhar melhor os próximos contextos.
Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se você ficou com qualquer dúvida, você sabe onde me procurar, deixa a pergunta nos comentários. E até a próxima aulinha, onde a gente vai dar continuidade ao tema.